Saudações em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula de escola dominical. Eu sou o evangelista Osé Santana e estou aqui para mais uma vez estudar a palavra de Deus contigo. Mas antes eu quero aqui fazer os meus agradecimentos. Mais uma vez quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que têm nos acompanhado aí nessa trajetória de estudo da palavra de Deus com o objetivo de crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio do estudo da lição deste trimestre da nossa escola dominical. Eu quero agradecer a todos vocês e gostaria de convidar você que está assistindo pela primeira vez ou não, né, a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não se inscreveu, convidá-lo também a comentar, né, colocar aí suas experiências conforme dentro do assunto estudado, né, convidar você também a, se gostar, curtir aí os nossos conteúdos e compartilhar aí, nos ajudando neste projeto de divulgar a palavra de Deus. Nós vamos estudar um tema hoje, a lição de número 11, e o tema é compromissados com a evangelização. Compromissados com a evangelização. Eu quero ler aqui o texto áureo que nós vamos, da lição que nós vamos estudar hoje. E o texto áureo está em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática da lição de hoje diz assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Então, nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que está registrada ali no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 14 até o 20. Né? Você pode ler aí, acompanhar na sua Bíblia, ler na sua casa. E nós temos os objetivos da lição de hoje. Primeiramente o objetivo geral. Toda lição ela tem um objetivo maior, um objetivo geral, e a dessa lição é conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Depois nós temos os 3 tópicos da lição, e cada tópico traz um objetivo específico. Né? No primeiro tópico nós vamos mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. No segundo tópico, nós vamos enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E no terceiro tópico, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Então, vem comigo e vamos estudar a palavra de Deus a respeito deste tema tão importante, né? Vamos dizer assim, tão caro para a Igreja do Senhor e também como demonstrado nas Escrituras Sagradas. Amém? Queridos, vamos estudar então esse tema, evangelização, né, ou evangelismo, ou missões também está atrelado a este tema. Isso é muito importante para a Igreja do Senhor, né? Aqui nesta lição nós vamos aprender bastante coisas interessantes a respeito deste tema, né? Envolve um pouco de soteriologia. Por que em Cristo morreu? Né? Será que ele morreu para um grupo específico de eleitos? Ou morreu para propiciar a salvação a todos os homens? Né? Vamos aprender o que é evangelho, o que é evangelização. Vamos falar um pouquinho sobre missão, né? Missão local, missão transcultural. Então são temas importantes e que merecem toda a nossa atenção. Afinal de contas, né, é bem provável que você que está me ouvindo seja fruto do trabalho missionário ou do trabalho da evangelização de alguém. É bem provável que isso seja. Mesmo que você, né, foi criado na igreja, nasceu num lar já cristão,
mesmo assim, provavelmente os seus pais, ou os pais de seus pais, ou alguém de sua família que lá atrás, né, precisou ser evangelizado por alguém. Então todos nós, de alguma maneira, somos frutos do trabalho missionário de alguém, do trabalho de evangelização da igreja, né? Então é um tema muito importante, é um tema que a Bíblia dá uma atenção especial, e por isso nós vamos estudar isso aqui. Lembrando que todas as lições, né, da revista, elas precisam estar sempre atreladas àquele tema maior, o tema principal do trimestre, que é sobre o verdadeiro pentecostalismo. E já partindo por este prisma, né, é importante a gente entender que o movimento pentecostal, ele sempre deu uma grande atenção e prioridade para a evangelização dos pecadores, né, das pessoas não convertidas. Então isso certamente o movimento pentecostal sempre praticou, sempre deu atenção à ação de evangelizar, provavelmente, né, eu creio assim, que por conta da manifestação do revestimento do Espírito Santo sobre a vida dos crentes pentecostais. São crentes que buscam o batismo no Espírito Santo, né, buscam os dons espirituais, e assim então são revestidos de poder para anunciarem com ousadia o Evangelho de Jesus Cristo. É muito comum você ver nas ruas, há tempos atrás, nas praças, nos ônibus, né, nos trens, sempre lá os pentecostais pregando, né, nas esquinas, panfletando, entregando panfletos de evangelização. Então vê-se que o movimento pentecostal ele já nasce nessa dinâmica, ele cresce nessa dinâmica, né? Então é muito importante a gente entender isso. Mas vamos falar um pouquinho da parte teológica, da parte técnica também de missões. Eu quero introduzir essa aula explicando um conceito que é importante entendermos com relação a missões ou evangelização, né? Por que a igreja precisa evangelizar? Será que realmente Deus ele dá essa missão para a igreja? Então eu quero introduzir a aula aqui falando sobre um conceito que não está na lição, mas eu faço questão de expor aqui, que é o conceito da Missio Dei. O que é a Missio Dei? A palavra Missio Dei, esse termo é um termo latino, que significa missão de Deus, né? Missão de Deus. A Missio Dei, ela traz aquela ideia de que do ato de Deus enviar, né? Deus enviar. Então, quando olhamos para as páginas das Escrituras como um todo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vamos ver ali Deus, ele fazendo missões. Como assim Deus fazendo missões? O homem, ele peca, né? O pecado no Jardim do Éden, ele compromete toda a raça humana. Então todos nós somos pecadores por natureza, já nascemos com essa natureza pecaminosa. Então todos os homens assim então estão destituídos da glória de Deus, né? Todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Mortos em seus delitos e pecados, separados de Deus, né, e éramos inimigos de Deus. E então Deus ele envia, né, assim que João descreve no capítulo 3, versículo 16 do seu Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja aqui Deus enviando o Filho, para uma missão que é propiciar a salvação por meio do seu sacrifício vicário. E depois nós vemos Jesus ele prometendo enviar o Espírito. Eu vou para o Pai, mas quando eu for eu vos enviarei, vocês não ficarão órfãos, porque eu vos enviarei o Consolador. E isso se cumpre, essa promessa de Jesus se cumpre quando Jesus ascende aos céus. E depois, passado alguns dias, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo ele é derramado, ele desce sobre os discípulos, né? Então, veja bem, o Pai envia o Filho.
agora o Pai, o Filho, no Pentecostes, envia o Espírito Santo. E aí, cheios do Espírito Santo agora, os discípulos cheios do Espírito Santo, acontece que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, envia quem agora? Envia a igreja, envia os discípulos que foram cheios, que foram revestidos de poder para anunciar a obra de salvação através da fé em Jesus Cristo. Então, esse termo é muito importante para a gente compreender por que sermos cheios do Espírito Santo, por que buscarmos poder, né? E assim, então, nós temos a Missio Dei. Bom, é importante, então, a gente entender que Jesus, quando é enviado pelo Pai, ele cumpre a sua missão, ele prega, ele expulsa demônios, ele cura enfermos, né? E depois ele volta para o Pai. Aí os apóstolos, os discípulos que foram revestidos de poder, passam a cumprir com essa missão de pregar o Evangelho aos pecadores. Mas os apóstolos partiram para a eternidade, morreram todos eles, e assim então a tarefa precisa ter continuidade, a tarefa de pregar a todas as nações, né, precisa ter continuidade, e isso então nos envolve. Nós temos tudo a ver com essa história, porque nós somos continuidade daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Tá? Então nós vamos aqui no primeiro tópico, que fala sobre a evangelização como prioridade. No primeiro ponto aqui, nós temos o Evangelho, né? O Evangelho, o que é Evangelho? Eu vou ser bem rápido, bem conciso aqui. A palavra Evangelho, ela vem de duas palavras gregas, né? E a palavra angélia. Resumindo, né, são duas palavras gregas que juntas formam a palavra evangelium no grego, que significa, na língua portuguesa, literalmente boas novas, boas notícias ou notícias alvissareiras. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia, é a notícia alvissareira, é a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Ou seja, nós estávamos mortos, éramos devedores, éramos pecadores, éramos inimigos de Deus, e agora o preço pelo nosso pecado foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, há salvação para o homem em Cristo Jesus. E essa é não somente uma boa, mas uma excelente notícia, uma vez que o salário do pecado é a morte. Todos nós então estávamos destinados a morte eterna, a passar toda a eternidade separados de Deus. Mas Jesus Cristo, ele nos propiciou a reconciliação com Deus. Na sua morte na cruz do Calvário, ele nos reconcilia com o Pai. Então, isso é o Evangelho, é esse ato de Jesus morrer na cruz e propiciar a salvação para nós, é o Evangelho, né? O Evangelho, a mensagem do Evangelho é muito importante, porque é o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê, né? De todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando o homem reconhece que ele é pecador e ele se arrepende então dos seus pecados e deposita a sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele alcança assim, ele se torna um salvo, ele passa a nascer de novo, ele se converteu a Jesus Cristo e então agora ele é um salvo, né? No segundo ponto, nós temos aqui o único Salvador do mundo. Não existe caminhos para a salvação, existe somente um caminho, o caminho, né? Jesus, ele mesmo disse, eu sou o caminho, não um dos caminhos, ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for
por mim. Né? As Escrituras, então, elas nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Então não existe um outro meio de salvação a não ser Jesus Cristo. Não há nenhum outro meio que possa propiciar salvação ao homem a não ser por Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai, ou seja, Jesus quis dizer que ninguém é reconciliado com Deus, com o Pai, por outro meio a não ser por Ele, a não ser depositando a fé no sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E no terceiro ponto do primeiro tópico, nós temos aqui uma agência legítima. O próprio Jesus, ele constitui a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É por meio da igreja que o evangelho precisa ser anunciado, que o evangelho precisa ser pregado. Se a igreja cruzar os braços, se a igreja não cumprir com essa tarefa, quem cumprirá? Quem cumprirá com ela? Os governos do mundo não vão anunciar a Jesus Cristo como Salvador. Essa tarefa, ela é de responsabilidade dos discípulos de Jesus Cristo, a saber, a igreja do Senhor. Porque todo discípulo é membro do corpo de Cristo. Todo crente verdadeiro, discípulo de Jesus Cristo, ele é membro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Então, a tarefa de pregar o evangelho é de responsabilidade da igreja do Senhor. Não adianta a gente esperar outros se manifestarem para fazer cumprir essa tarefa. Somos nós, igreja, que temos essa responsabilidade, tá bom? Então, no primeiro tópico aqui, a síntese do tópico 1 é que o evangelho é uma questão de vida e morte, por isso a evangelização é uma prioridade. Bom, estudado então o primeiro tópico, onde vimos ali o que é evangelho, e deixamos claro aqui que a salvação ela é concedida somente por meio da fé em Jesus Cristo, confessando como seu único e suficiente Salvador. Agora, no segundo tópico, nós temos um tema um tanto quanto polêmico, que envolve aqui a doutrina da salvação, chamada na teologia por soteriologia, porque essa palavra soteriologia vem da palavra grega, das palavras gregas sotéria, que significa, que traduzido é salvação. Logia, no grego, significa um estudo, um tratado racional. Então, soteriologia é o estudo, é a doutrina da salvação. Bom, o tema do segundo tópico é Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. No primeiro ponto aqui, eu quero resumir aqui o que o comentarista expôs. Ele fala sobre a nossa teologia, falando ali em nome da Assembleia de Deus, porque a revista aqui, ela é escrita, é publicada pela CPAD, que é uma editora confessional, é uma editora das Assembleias de Deus do Brasil. E assim então, ele vai expor aqui a nossa teologia como pentecostais das Assembleias de Deus. Então ele quer colocar aqui que a nossa teologia ela é bíblica. Verdadeiramente, na nossa declaração de fé, nas nossas confissões de fé, nós temos um amparo bíblico muito grande para todas as doutrinas que nós defendemos. Então, ele coloca aqui que os reformadores, a nossa teologia pentecostal, ela não tem influência direta dos reformadores da época da Reforma Protestante, ali século XVI, XVII, XVIII até então, porque
Porque os reformadores estavam, na verdade, preocupados naquela época com outros temas, né, com alguns temas específicos. Assim, então, quando surge o movimento pentecostal, o movimento pentecostal sempre existiu, sempre foi bíblico, né? A igreja tem até um livro publicado pela editora Carisma, que eu recomendo, que é 2000 anos, o título do livro é esse, 2000 anos de cristianismo carismático, onde o autor mostra que os carismas, né, que os dons espirituais nunca deixaram de estar presente na história da igreja, desde a igreja primitiva. Então, assim, mas o pentecostalismo ele veio à tona, assim, de uma maneira mais presente a partir ali do movimento na Rua Azusa, né? Então nós temos aqui, a partir de 1910, ano este que aonde os missionários suecos, né, os fundadores, os pioneiros ali, fundadores das Assembleias de Deus no Brasil, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, os dois missionários suecos que vieram para o Brasil, e deram origem a essa denominação chamada Assembleia de Deus. Eles né, a partir disso, né, do nascimento dessa denominação, que hoje é uma das maiores denominações do mundo, nós não temos ali influência direta de reformadores, né, na nossa teologia. A nossa teologia ela é bíblica, ela é embasada nas escrituras sagradas. Então, o pastor Ezequias Soares ele escreve aqui que a nossa teologia é original e estritamente bíblica. E isso é um dos legados deixados pelos nossos pioneiros. Mas como o tema aqui é evangelização, nós vamos deixar isso de lado e vamos aqui para o segundo ponto, que é bastante importante, que fala por quem Jesus morreu. Esse tema é um tema muito debatido na teologia. Talvez você já ouviu falar sobre calvinismo e arminianismo, né? A Assembleia de Deus, confessionalmente, né, na sua declaração de fé, ela defende a doutrina da salvação conforme ensinada por Jacob ou Jacó Armínio, né? Jacó Armínio, que é desse homem, do nome desse homem que veio a terminologia arminianismo. E a outra teologia, a outra forma de crer na doutrina da salvação é chamada de calvinismo. Tem outras vertentes ainda, mas as duas principais são essas, né? Calvinismo porque vem do nome do reformador João Calvino, né? Que defendeu uma teologia da salvação diferente de Jacó Armínio, né? Então aqui nós temos dois assuntos, dois pontos aqui, quando se trata desse tema, por quem Jesus morreu, a extensão da expiação de Jesus Cristo, né? Será que ele fez expiação para todos os homens, para tornar possível a salvação a todos? Ou será que ele somente morreu para um grupo de pessoas específicas e esses são os eleitos e somente eles serão salvos, né? Então o calvinismo ensina e crê na expiação limitada. O que é isso? Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo, né? Então, a teologia da expiação limitada. É um tema, nós não temos tempo aqui suficiente para aprofundar nesse assunto, seria bastante interessante, mas nós não temos tempo para isso aqui, né? Até porque o tema da lição é sobre evangelização, e se nós formos nos ater a esse tema aqui, nós não alcançaremos o nosso objetivo, que é mostrar e conscientizar a respeito da importância da evangelização por meio da igreja, né? Mas expiação limitada é crer que Jesus ele morreu somente para propiciar, para salvar, né, um grupo seleto de pessoas que já foram escolhidas por Deus desde a fundação do mundo, certo? E do outro lado, a doutrina arminiana, que é o que as Assembleias de Deus como denominação defende,
né, na sua declaração de fé, no seu documento doutrinário, é a expiação ilimitada, que é a doutrina que ensina que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Meus irmãos, a expiação ilimitada, ela tem um forte aparato bíblico para defender essa doutrina, né, de que Jesus morreu para toda a humanidade, né? Você vai pegar vários textos bíblicos e, se fizer uma boa exegese desses textos, nós vamos perceber que realmente as Escrituras Sagradas nos mostram que Jesus morreu para salvar todos os homens, né? Paulo escreveu a Tito, dizendo que a graça se manifestou salvadora. Tito, se não me falha a memória, capítulo 2, versículo 11, que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, né? Paulo escreve a Timóteo dizendo que Deus deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação. João escreveu no Evangelho, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo, né? E aí aqueles que defendem a expiação limitada, o calvinismo, eles vão pegar esses textos e vão fazer uma interpretação, né, em cima desses textos, uma exegese, na minha opinião, forçada, para querer fazer esses textos dizer outra coisa. Por exemplo, ali, quando João fala Deus amou o mundo, eles falam que Deus amou o mundo dos eleitos, né? Quando a Bíblia fala que Deus deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação, eles dizem que o todos ali significa todos de todas as tribos, né? Para dizer que em todas as tribos tem eleitos de Deus. Então Deus morreu, Jesus morreu só pelos eleitos. É uma interpretação forçada que nem mesmo muitos calvinistas acreditam nesses textos, como por exemplo Charles Spurgeon. Ele fez uma dura crítica aos calvinistas, e ele, sendo um calvinista, ele fez duras críticas aos calvinistas da época, né, que interpretavam esse texto de Paulo a Timóteo, dizendo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E muitos exegetas da época de Charles Spurgeon interpretavam esse texto dizendo que o todos ali significa todos os eleitos, né? E ele fez uma crítica muito ferrenha a esses exegetas, dizendo que se o Espírito Santo quisesse dizer todos os eleitos, ele teria inspirado Paulo a escrever todos os eleitos, né? Então é uma interpretação muito forçada. Dizem até, estudiosos, né, desse assunto, dizem até que o próprio Calvino não acreditava na expiação limitada, né? Então é um tema bastante polêmico, bastante discutido aí, né? Mas eu particularmente, eu tenho convicção, por meio de tudo o que a Bíblia apresenta sobre esse tema, de que Jesus morreu por todos os homens, né? A questão é que os homens então precisam crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados, e assim então o sacrifício de Jesus na cruz será eficaz para a vida deles, né? Bom, então Jesus morreu por todos. Então a síntese do segundo tópico fica assim: a expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado. Isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. Se Jesus morreu por todos os homens, nós devemos pregar o Evangelho a todos os homens. Bom, no terceiro tópico aqui, nós temos a evangelização local e transcultural. Primeiro ponto aqui, evangelização. É importante a gente entender a definição de conceitos quando falamos desse tema. O que é evangelho, o que é evangelismo e o que é evangelização. Será que existe alguma diferença entre essas terminologias? Bom, evangelho, já explicamos aqui, né, vem da palavra grega evangelium, que significa boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras.
evangelização. O que significa evangelização e o que significa evangelismo, né? Primeiramente, falando sobre evangelismo. Quando falamos sobre evangelismo, nós percebemos rapidamente que a palavra evangelismo vem da palavra evangelho, né? Então, evangelismo é uma junção de palavras da palavra evangelho com a partícula ismo. E a partícula ismo, evangelismo, né? A partícula ismo traz a ideia de métodos, técnicas, né? Então, quando falamos sobre evangelismo, nós estamos falando sobre os métodos de evangelizar, né? Os métodos de anunciar o evangelho, que é a mensagem da boa nova. Porque quando falamos sobre pregar o evangelho, nós podemos usar vários meios, vários métodos para alcançar esse objetivo, que é anunciar a salvação em Jesus Cristo, como por exemplo em panfletagem, entregar panfletos, a pregação em massa, né? Colocar uma caixa de som e pegar o microfone e pregar, anunciar o evangelho numa praça, numa esquina, dentro de um ônibus ou alguma coisa assim, né? Temos os meios os meios de mídias, né? A tecnologia que está aí à nossa disposição, carreatas, cruzadas evangelísticas, cultos nos lares e assim por diante. Então são vários métodos, várias técnicas que podem ser aplicadas na tarefa de anunciar o evangelho. E cabe a nós como igreja perceber qual é, no meio em que estamos inseridos, qual é o meio mais eficaz que poderíamos usar dentro do nosso contexto, da nossa realidade, para alcançar as almas perdidas, né? Isso diz respeito, esse estudo de métodos e técnicas de anunciar o evangelho é o que chamamos de evangelismo, né? E evangelização, veja que a palavra vem de evangelho, né? Evangelização e ação. E o que é evangelização então? Evangelização é a ação de evangelizar, é a prática, enquanto que evangelismo, vamos dizer assim, seria a teoria de como evangelizar, né? A evangelização é a prática, colocar em prática tudo aquilo que nós projetamos para anunciar o evangelho. Então, é interessante a gente saber disso, né? Até porque existem vários meios de pregar o evangelho aí, precisamos explorar todos os meios possíveis para que alcancemos aqueles que estão perdidos, né? Bom, no segundo ponto aqui nós temos as missões. O trabalho missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Aqui eu discordo um pouquinho dessa primeira frase, desse conceito de missões, porque eu entendo que missões, a única coisa que diferencia um missionário que sai do seu país ou da sua cidade e vai para um lugar onde as pessoas têm culturas diferentes, né? Isso se chama missões transculturais, além da sua própria cultura, eu acredito que a única coisa que muda é o alcance, né? Mas, por exemplo, eu pregar para o meu vizinho também é missões, também eu estou cumprindo as missões da igreja de anunciar o evangelho em Jesus Cristo, né? A única coisa que muda é o alcance, mas a essência é a mesma, né? O evangelho tem que ser pregado, aquela pessoa precisa entender que ela é pecadora, ela precisa se arrepender dos seus pecados, ela precisa saber que só existe salvação em Jesus Cristo. Então, entre missão local
missões locais e missões transculturais, a única coisa que muda é o alcance, mas a essência é a mesma, né? Então, eu não acredito que missões se define como trabalho missionário e a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa, né? Eu acredito que você não precisa atravessar fronteiras para fazer o trabalho missionário. Você pode e deve alcançar pecadores aonde você está, né? Aonde você está. Bom, e no terceiro ponto aqui nós temos o desafio hoje, né? O desafio hoje, nós temos um grande desafio que é anunciar o Evangelho para a nossa geração, né? São muitas pessoas pecadoras, são muitas pessoas que não têm Jesus e que carecem de salvação através do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós temos uma tarefa muito importante a cumprir, né? Nós precisamos pregar o Evangelho a essas pessoas, nós precisamos anunciar que existe salvação em Jesus Cristo, né? Então, Jesus não disse quando olhamos para o texto aqui da leitura bíblica em classe, Jesus disse, indo, né, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, né? E depois em Atos 1:8, a Bíblia, Jesus dando a ordem para os seus discípulos para pregar o Evangelho em Samaria, na Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? É interessante realmente que o comentarista aqui ele destaca que as missões não deveriam começar em Jerusalém e depois ir para a Judéia, Samaria e confins da terra. Era para os discípulos receberam a ordem de pregar tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria e confim da terra. Ou seja, a ação da evangelização tinha que ser simultânea, era pregar aonde tivesse um discípulo de Jesus Cristo, ele deveria ali então pregar o Evangelho. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande dos cristãos entenderem esse assunto de missões ou de evangelização. Por quê? Porque cria-se aquela ideia de departamento, né? Ou seja, tem o departamento de evangelização da igreja, o departamento missionário, e esse departamento é que é responsável pelo anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Não, na verdade, todos os crentes em Jesus Cristo têm a obrigação de pregar o Evangelho aos pecadores. Todos os crentes, nenhum crente está isento dessa responsabilidade. Charles Spurgeon, mais uma vez citando ele, acredito que seja dele essa frase, que diz assim, que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, né? Ou seja, na ideia dele, todo cristão deveria ter essa responsabilidade de falar de Jesus ou de mostrar através do seu testemunho a salvação em Jesus Cristo por meio do Evangelho de Jesus, né? Então, nós devemos pregar o Evangelho em todas as oportunidades que tivermos para anunciar que só Jesus Cristo salva, só Jesus salva o pecador perdido. O mundo precisa saber que Jesus morreu para salvá-los da condenação eterna, para que eles tivessem acesso à reconciliação a Deus Pai, porque todos os homens estão destituídos da glória de Deus diante da sua natureza pecaminosa. Bom, quando nós olhamos para a história da evangelização no Brasil, né, nós vamos ver que as igrejas pentecostais, elas são responsáveis pelo Evangelho ser difundido de maneira mais, vamos dizer assim, de um número maior de cristãos, né? A partir da chegada dos missionários pentecostais no Brasil, dos missionários suecos ali no Brasil,
a partir disso, eles começam, está no DNA daquele que é batizado no Espírito Santo, revestido de poder, né, está no DNA dele de pregar o Evangelho, de sair anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Esse domingo mesmo que passou, nós, pelo menos um domingo sim, um domingo não, nós na congregação nós saímos para a rua e anunciamos Jesus como Salvador, né? Uma vez por mês nós temos uma equipe de evangelização noturna na igreja que prepara lanches, sopas, né, na época de frio, e sai entregando para as pessoas em situação de necessidades, pessoas de rua, né, e evangelizando esse grupo, essas pessoas, né, que são pessoas marginalizadas da sociedade, né, e assim então nós como igreja estamos fazendo o nosso papel, estamos anunciando a Jesus Cristo, e isso, essa história, esse DNA de evangelização já vem desde o nascimento da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Eu estou aqui com o livro, mais uma vez, o livro O Diário do Pioneiro, de Gunnar Wingre, né, aonde ele é um dos fundadores da Assembleia de Deus, e na página, aqui na página 111, nós temos um capítulo específico que conta as histórias dele aproveitando as oportunidades, né? E esse capítulo começa assim, olha: Wingre não era somente um zeloso ganhador de almas na igreja local em Belém, que foi a primeira cidade onde ele se instalou quando ele veio de fora, né? Era também um missionário com grande visão. Tinha os olhos abertos para a grande necessidade da evangelização no país. Seu contínuo desejo era que a mensagem fosse pregada em lugares cada vez mais distantes. Por isso ele estava sempre pronto, tanto para enviar novos obreiros ao campo de trabalho, como para ir ele mesmo com o Evangelho às novas regiões. O seu coração ardia do desejo de que todo o Brasil recebesse a mensagem de salvação. E aí depois desse texto vem aqui aquilo que estava registrado nos seus diários, né, as suas viagens missionárias que ele fez pelo Brasil afora aí, pregando a salvação em Jesus Cristo. Então já nascemos com esse DNA, né? Por isso que qualquer lugar do Brasil que você vai, você sempre vai ver uma igreja, assembleia, uma congregação ali das Assembleias de Deus, né? Até esses dias eu vi um meme interessante na internet dizendo que a NASA, um satélite da NASA envia novas imagens de Marte, e lá na imagem tinha lá uma congregaçãozinha da Assembleia de Deus, né? Obviamente que é um meme, mas é um meme para mostrar que a Assembleia de Deus está espalhada em todos os cantos deste país, né? Para terminar a nossa aula, eu gostaria de aqui encerrar ela falando a respeito da importância da evangelização. Por que evangelizar, né? Por que o ato de evangelizar é um imperativo de Jesus? Por que Jesus deu essa ordem, né? Indo, proclamai o evangelho a toda criatura, né? A ordem imperativa ali não está nem no ir, né? Conforme as nossas traduções traduziram, né? Como ide por todo mundo. Na verdade é indo por todo mundo, proclamai, anunciai o evangelho, né? Então a ordem, o imperativo está no proclamar o evangelho. Mas por quê? Por que isso é uma ordem do Senhor Jesus para a igreja? Primeiro, eu vou falar aqui 4 razões, né, de o porquê que pregar o evangelho é uma ordem. Primeiro, porque o homem sem Cristo ele está perdido. Sem Cristo ele está perdido. Então, por meio do evangelho, da pregação do evangelho, ele terá a oportunidade da salvação. Segundo, porque o evangelho é a única boa nova de salvação. Não existe outra mensagem que possa resultar na salvação do pecador. Terceiro, porque a evangelização é uma ordem expressa de Deus. Jesus ele deu essa ordem de proclamar o evangelho. E em quarto lugar, porque
quando um pecador se arrepende, né, e ele entrega a sua vida a Jesus, ou seja, quando ele é salvo, Deus é glorificado, né? Então, em quarto lugar, evangelizar é importante, é uma ordem imperativa, porque Deus é glorificado na salvação dos pecadores. Então, eu espero que esta aula, com esta aula de hoje, né, nós possamos aí sermos despertados para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho fora das quatro paredes, né? Anunciar que só Jesus salva, porque conforme nós pentecostais começamos a nossa história com essa mensagem, precisamos continuar, que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Amém? Então Deus te abençoe. Se você gostou da aula, comente aí embaixo, né? Se inscreva no nosso canal se você ainda não for, e curta, compartilhe o vídeo aí, convide pessoas aí para assistirem também, e assim eu serei muito grato, né, se você fizer isso. Então, até uma próxima. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Dá a paz do Senhor para os irmãos aí, Josué. Oi. Fala, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Fala assim, seja cheio do Espírito Santo. Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.